A gente tem feito, se calhar, o melhor campeonato desde sempre, a sua história. Está em 8º lugar, com os mesmos pontos do 6º, salvo erro, o Rio Ave, com 19 pontos. Ganhou no último jogo, uma saída sempre difícil a Chaves. É uma equipa que já foi ganhar a um dos candidatos ao título, na Luz, bem orientada, com qualidade individual, e que naquilo que vem ao nosso jogo, aqui para o campeonato, ganhámos 3-0, mas nos criou dificuldades. Por isso estamos à espera de um adversário difícil, mas como sempre temos que assumir o jogo e passar esta eliminatória, que é esse o nosso objetivo e o nosso foco. RTP. Olá Sérgio, boa tarde, Ana Barros, RTP3. Deixe-me falar-lhe de um outro adversário. Hoje foi conhecido o próximo adversário do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões. Dir-me-á que ainda falta muito tempo para esse jogo, que haverá tempo para falar sobre isso, mas hoje a imprensa italiana reagiu dizendo que saiu muita sorte para a equipa da Roma depois da exibição do Futebol Clube do Porto nesta fase da Liga dos Campeões, sendo a equipa que mais pontos fez e foi considerada a melhor entre os 8 grupos. Como é que reage a estas declarações que foram conhecidas em Itália e de outra forma se considera que foi uma boa prenda ter saído a Roma ao Futebol Clube do Porto? Muito sinceramente, a minha preocupação são as declarações do Ivo Vieira amanhã para o jogo e não as declarações da imprensa italiana, do Totti. Mais do que isto, a seu tempo vamos falar da Roma e daquilo que é ou que vai ser esses 2 jogos com essa equipa italiana. Ricardo. Até porque eu continuo sempre a dizer Força Lazio, não é? Porque eu fui jogador da Lazio. E depois a seu tempo falaremos. Boa tarde, Sérgio. Ricardo Ribeiro, aqui, Sport TV. Aproveitando esse seu interesse pelas declarações de Ivo Vieira, que amanhã vem aqui novamente ao Estádio do Dragão, ele esta manhã dizia que o Futebol Clube do Porto tem 99% de possibilidades de vencer o jogo de amanhã e apenas 1% para o Moreirense. Atendendo que o melhor Porto da época vai encontrar o melhor Moreirense, fazer o melhor arranque da sua história, acha que as possibilidades do Moreirense surpreender o Porto aqui no Estádio do Dragão são ligeiramente superiores a esse 1% que o Ivo dizia? Eu acho que sim, eu acho que se calhar é típico da personalidade das pessoas da Madeira, não sei, mas acho que é mais do que 1%, certamente. 2 equipas que estão num bom momento, 2 equipas vão querer ganhar, a responsabilidade é toda do Futebol do Porto. Nós vamos fazer e vamos concentrar naquilo que é o nosso jogo, a estratégia para o jogo, de acordo com aquilo que somos nós como equipa, estarmos ao melhor nível possível para vencer este adversário que na minha opinião, tratando-se de um jogo de futebol, terá mais do que 1%, obviamente que sim. Boa tarde, Sérgio. José Soares, a Bola TV. No jogo da eliminatória passada com o Belenenses, mexeu pouco na equipa, digamos assim, lançou o André Pereira e também o Adriano Lopes, para além do Fabiano. Pergunto-lhe se, dados a quantidade de jogos que o Porto tem tido, com deslocações e também perante este Moreirense a fazer, como disse bem, a melhor época de sempre na Primeira Liga, que tipo de 11 vai apresentar, se dará algumas oportunidades a uns jogadores menos utilizados para também descansar os habituais titulares, que tipo de 11 é que podemos esperar amanhã? O 11, vocês sabem que eu normalmente não o digo antes de falar com os jogadores e não o vou fazer. Amanhã é um jogo onde vamos precisar estar muito bem no jogo e vou escolher o melhor 11 que eu acho em relação àquilo que é o momento dos jogadores, obviamente que sim, e tem a ver também com esta semana que tivemos infernal de viagens, milhares de quilómetros que fizemos da Turquia até aos Açores e chegámos ontem de madrugada, domingo, não estou a dizer nenhuma coisa errada, às 3 da manhã, e hoje já estou aqui a fazer conferência para o jogo da manhã, ou seja, há pouco tempo para recuperar. Eu volto a frisar, eu não me quero lamentar, que até parece que da última vez que eu falei nisto fui mal interpretado, porque deram mais ênfase àquilo que foi um simples desabafo. Eu não quero utilizar nada disto como desculpa. Não compreendo é que, por exemplo, no próximo dia 23
domingos, penso que os 3 grandes jogam no mesmo dia, e o porquê de não jogarmos todos também nesta eliminatória da Taça, visto que o Futebol Clube do Porto representou Portugal numa competição europeia e que teve esta viagem aos Açores, o porquê de não jogar amanhã também, ou depois da manhã, perdão, quarta-feira, com os outros grandes, porque a desculpa é sempre, não podem ter os 3 grandes no mesmo dia, mas dia 23 vão ter os 3 grandes no mesmo dia. Essa é a minha questão, é só isso. Depois não quero fazer polémica, não quero nenhum tipo de polémica com isto, não quero nenhum tipo de desculpa também com isto, não o vou utilizar se o jogo não correr bem, não o vou utilizar, digo já aqui. Por isso, é só uma constatação de factos. Boa tarde, Sérgio. Estamos em direto para a SIC Notícias. Sabemos que nem sempre é muito fã do histórico, ou pelo menos dos números. O que é certo é que no passado fim de semana o Porto assinalou 13 vitórias consecutivas. Se vencer amanhã, o Moreirense pode chegar às 14, um feito que foi conseguido por André Vilas-Boas. E se vencer os 3 jogos que faltam até ao final deste ano, pode conseguir um novo feito histórico com 16 vitórias consecutivas. Isto funciona de alguma forma como uma motivação extra ou não é um fator que o preocupe, que lhe dê uma motivação extra? Estou-me a rir porque estou aqui, peço-me uma trilhadora aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa muito simples, porque vocês falam, e é bom sinal, que falem sempre nessas vitórias, e é mais uma, e não sei o quê, e é mais um recorde que está à vista. Eu vou fazer uma questão que é extensiva também aos adeptos e a toda a estrutura e a toda a gente que gosta do Futebol Clube do Porto. Eu nunca vi, que eu me lembro, ninguém a fechar nos aliados por um recorde qualquer de vitórias ou algo assim. Pá, não vi. Eu vejo é festejar por títulos. E isto vem entroncar naquilo que tem sido a minha resposta. Eu ligo pouco a isso. Se nós, com essas 14 ou 15 vitórias, ou lá esse recorde que vocês falam, coincidisse com um título, diria já que agora não é o caso. Se nós já viu que era festejar nos aliados 14ª vitória, 15ª vitória, não se festeja. Francisco. Boa noite, Francisco David Ferreira, TVI. Pergunto-lhe, na sequência daquilo que falava há pouco do calendário complicado em termos de viagens, etc., perguntava-lhe de certa forma como é que isso influencia o seu trabalho no dia-a-dia, que tipo de alterações é que tem que fazer em relação aos treinos, às mensagens que tem que passar aos jogadores, tendo esse cenário de fundo e tendo em conta também que a Taça de Portugal, em poucos jogos, pode oferecer um título, mas a margem de erro também é praticamente, ou é nula, não é? Não, sem dúvida nenhuma, exatamente isso. Esse é o nosso trabalho da equipa técnica, do departamento médico também, porque naquilo que é a recuperação dos jogadores é uma parte importante, ou seja, a mensagem é passada e depois também há outra situação importante, é que estamos num contexto de Liga dos Campeões, passamos para um jogo nos Açores, Campeonato Nacional, agora um jogo a eliminar que um jogo menos conseguido, uma noite menos conseguida, podemos ficar eliminados de um objetivo, que é um objetivo a Taça de Portugal. E por tudo isso temos de estar atentos, temos que recuperar bem os jogadores a nível físico, temos que perceber quem são os jogadores que nos dão mais garantias e vai também no sentido de uma questão anterior que meteram no sentido de quem era o 11 e se havia ou não essas tais modificações. Depois no plano emocional de constantemente estes jogos, que é sempre bom. Eu gosto de jogar 3 em 3 dias. Eu também vi uma declaração do treinador do Moreirense a dizer que quando não há jogos 3 em 3 dias as equipas querem jogar 3 em 3 dias. Não é isso que está em causa. Eu quero jogar. Isso é bom sinal que nós possamos fazer jogos 3 em 3 dias. É sinal que estamos em todas as competições e estamos bem vivos. O problema é este timing, por vezes nem 72 horas fazemos ou temos de recuperação, porque há sempre, são mais 3 horas num lado, menos uma no outro, e tudo isto influencia naquilo que é depois, e vocês sabem bem, a tal intensidade no jogo, a tal velocidade que nós queremos e que eu quero também imprimir nos jogos. É preciso que os jogadores estejam bem no plano físico, obviamente que em termos técnicos e naquilo que é a interiorização da estratégia e de tudo aquilo que eu quero para o jogo, isso não há problema absolutamente nenhum, mas depois essa vertente também emocional que é super importante neste tipo de jogos, que são jogos a eliminar. E nós estamos atentos a isso tudo, sem dúvida nenhuma, e vamos fazer o melhor para que amanhã possamos dar uma resposta de acordo com aquilo que são as nossas ambições, que é
que é passar e chegar à final da taça. Soares. Boa tarde, Mister. António Soares do Jogo. E ainda dentro desse tema, acha que... Qual? Falámos em tanto já. Desse tema do calendário, da sobrecarga Sim. de competições e etc. Não acha que o Futebol Clube do Porto e as equipas que representam Portugal nas competições europeias deviam ter outra atenção por parte de quem... Acho. Sentem-se um bocado prejudicados, desprotegidos nesse sentido? Acho. Não quer desenvolver? Não, já disse, acho. Acho que sim. Rui. Boa noite, Rui. Mas eu estou a ouvir, Rui, na mesma. A seguir ao jogo contra o Santa Clara, o Benfica acusou de ser duras críticas à arbitragem, um pouco dentro daquilo que tinha feito a seguir ao jogo Boa Vista e com o Portimonense. Disse que o Futebol Clube do Porto está a ser levado ao colo. Eu pedi-lhe um comentário sobre isso. Vocês estão sempre a querer uma polémicazinha. Eu não tenho que... Olha, cada jogo... Eu vou dar um exemplo muito simples. Hoje tive a oportunidade de falar com uma outra pessoa da comunicação, são responsáveis da comunicação Fogo do Porto, Departamento de Comunicação, e tive a oportunidade de relembrar, por exemplo, que o Brahimi, ou seja, o penalti sobre o Herrera, é presente uma possível falta do Brahimi sobre um jogador do Santa Clara, que foi a bola vem no ar e ele tenta ganhar o espaço, não foi puxão, não foi nada, não sei com que intensidade é que ele... Porque o jogo é feito exatamente desses duelos. Era penalti porque foi ao VAR verificar se realmente havia falta no início da jogada, e bem, ele achou que sim. Na segunda parte houve um empurrão sobre o Corona, presumo eu com uma intensidade bem mais forte do que aquela do Brahimi no início dessa jogada, e não foi nada assinalado. Quer dizer, num jogo de Fogo do Porto, que possivelmente seremos beneficiados numa pequena coisa, estão a dar um título enorme. Noutras coisas que passam durante o jogo. Dou outro exemplo, ontem no Sporting, sem querer falar do Sporting, que existem 2 penaltis. Hoje não vi ninguém a falar nenhum twitters e não vi nada. 2 penaltis na minha, principalmente o segundo, que eu acho que... Mas é a minha modesta opinião, não tem nada contra o Sporting, tenho que falar do Sporting. Mas não vi nada, quer dizer, estão a querer passar uma imagem daquilo que é o Futebol Clube do Porto, ou seja, de que o Futebol Clube do Porto está a beneficiar desses possíveis erros do VAR, da arbitragem. O VAR faz parte da equipa de arbitragem, para estar em primeiro lugar. É falso. Nós estamos em primeiro, somos os melhores. Somos a equipa mais forte. Ponto. Ok. CMTV aqui embaixo. Mais 2 questões para fechar, por favor. A seguir o Paulo. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Paulo Jorge Duarte, direto para a CMTV. Já se referiu várias vezes à questão do calendário estar condicionado pelas transmissões televisivas. É bem verdade que também frisou sempre que não usaria isso como desculpa. Também já o disse hoje, que achava que as equipas que representam Portugal nas competições europeias deviam ser protegidas. Nesse sentido, 3 dias antes da segunda mão destes oitavos, há um Porto-Benfica. Tem a expectativa de que estes interesses que acabam por ser supra-clube também sejam protegidos, que o calendário seja feito nesse fim de semana para permitir ao Futebol Clube do Porto um maior tempo de descanso e de preparação para esta partida? Mas em relação aos oitavos que estavam a falar Antes da segunda mão dos oitavos da Liga dos Campeões, há um Porto-Benfica. Ainda não tive a oportunidade de analisar o calendário. 3 dias antes há um Porto-Benfica. Sim, isso depois na altura falaremos. Mas a minha pergunta prende-se com isso mesmo também, e porque também já disse que achava que o Futebol Clube do Porto, os clubes que representam Portugal deveriam terem atenção quando se marca os jogos. Sim, mas é aquilo que eu tinha dito, quer dizer, eu acho que já respondi a isso e fui muito direto e objetivo na pergunta que me foi feita em relação a quando as equipas portuguesas jogam na Europa, ou seja, jogam competições onde representam o país e que estão principalmente, porque depois cada jogo é um jogo, há jogos que se fazem que têm um fuso horário completamente diferente, como foi este caso, no nosso caso na Turquia, e outros que não é assim.
Eu acho que aquilo que eu acho é que, por vezes, existem outros interesses que não a defesa das equipas portuguesas quando jogam na Europa. Última questão, Paulo. Bora. Olá, Sérgio. Viva. Às vezes o Sérgio fala que alguns clubes que vêm a jogar aqui ao Dragão mudam a sua filosofia de jogo. Como é que está à espera do Moreirense no jogo da manhã? Um jogo aberto, a jogar de forma aberta, como jogou na Luz? Eu acho que faz parte daquilo que é o treinador do Moreirense, do Ivo. É um treinador que gosta de uma boa dinâmica de equipa, de futebol apoiado, de construir sempre a partir de trás. Por vezes joga com um avançado fixo, o Nené, outras vezes não o faz, e há muita mobilidade e muita gente no corredor central para dar sempre solução por dentro e depois por fora também. Eu estou à espera desse tipo de equipa, até porque, por aquilo que fui vendo ao longo deste campeonato, não houve, a não ser em alguns momentos, que é normal, em determinados jogos em que o Moreirense baixasse um pouquinho mais, mas não vejo uma equipa fechadinha lá atrás a tentar explorar aquilo que é o erro do adversário. Não vejo o Moreirense a discutir o jogo pelo jogo. Acho que faz parte daquilo que é o Ivo, e já não é deste ano que eu o conheço, e mesmo aquilo que tem demonstrado neste campeonato acho que vai ser dessa forma. Ok, tá, muito obrigado. E fica por aqui esta conferência de imprensa de Sérgio